Olá, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que bom estarmos aqui de volta. Ano novo, 2025, sim, a gente tem que falar em ano novo, porque estamos aqui, menos de 2 meses desta jornada que se iniciou nesse ano de 2025, e neste ano nós vamos trazer com muita alegria para vocês algumas falas, algumas palestras, não só eu, mas vários companheiros e companheiras que já estão aí se preparando, organizando as suas palestras, seus estudos, a direção da casa aqui sempre muito cuidadosa, Beto e Mônica, muito diligentes, atenciosos, trazendo para nós essa responsabilidade de estarmos conectados com o Evangelho, porque o Evangelho é a sabedoria universal. Não existe nada mais além, é tudo. Nesse mundo em que nós estamos, nesse universo relativo, é o Evangelho, a nossa grande meta, o nosso manual, a nossa vida, o nosso esforço total em termos de compreensão, em termos de interiorização, tem que estar baseado no Evangelho. E é exatamente sobre um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados aflitos, que nós vamos trazer hoje esse tema para a gente já começar bem 2025. Olha o tema, entenda por que você sofre. Nada mais justo do que a gente entender, afinal, por que eu sofro? Por quê? Porque estamos repletos de anjinhos aqui nesse planeta, de pessoas inocentes, de alecrins dourados, né? Gente, brincadeiras à parte. Na verdade, nós temos uma tendência, enquanto espíritos inferiores, a uma vitimização. Nós sempre olhamos aquilo que nós passamos, as nossas dores, as nossas angústias, e fazemos essa mesma pergunta. Mas por que eu sofro? O que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E não entendemos. E vou dizer para vocês, mesmo entre nós espíritas, não pensem vocês que isso é porque é ateu, é porque é de tal religião, dessa, daquela. Não. Não importa. Qualquer filosofia, qualquer religião, inclusive o Espiritismo. Nós também perguntamos. Então, muitas coisas que acontecem que nós falamos, mas eu tomei todos os cuidados e não teve jeito, aquilo aconteceu. Isso por quê? Porque nós não temos a compreensão exata daquilo que nós somos, do tamanho da nossa dívida, né? Nós não temos essa compreensão. Nós sempre achamos que estamos evoluindo em linha reta. E que ontem nós fomos agraciados com algum saber ou com alguma dádiva, hoje vamos ser melhores, amanhã melhor ainda, e depois. E a coisa não é bem assim, porque nós temos vários campos em nossa vida. Então uma pessoa, por exemplo, como eu tenho um campo profissional, eu tenho um campo espiritualidade, eu tenho o meu campo familiar, eu tenho o meu campo, digamos, político, eu tenho o meu campo religioso, eu tenho o meu campo de irmã, de sobrinha, de tia, de mãe, de tudo. E em cada um desses campos, eu tenho as minhas quedas e tenho as minhas, digamos, ascensões. Então, essa evolução, ela não é uniforme. Muitas vezes eu estou indo muito bem como mãe, eu estou me desenvolvendo bem, compreensão, paciência, amorosidade, devotamento como mãe, mas eu não estou indo muito bem no profissional. Muitas vezes, profissionalmente, eu sou uma pessoa relapsa, eu sou uma pessoa de difícil contato, os colegas têm dificuldades de relacionamento comigo. Então vejam vocês que a nossa evolução, ela é complexa, porque nós somos multifacetados. E muitas vezes você está muito bem no seu campo amoroso, sexual, mas você está muito mal financeiramente. E aí você se pergunta, mas meu Deus, eu estou tão bem, minha vida, meu casamento, minha família, tudo bem, mas o lado financeiro, exatamente. A pedra dói no lugarzinho ali, do pé, onde é preciso haver a sensibilização. Então, nós vamos trazer aqui alguns conceitos para nos ajudar, inclusive eu sou a maior beneficiada, porque fui pegar materiais, estudar a respeito disso, para cada vez mais ir entendendo por que é que eu sofro, por que é que nós estamos passando por essas lutas e por essas dificuldades. Muito bem, e logo iniciando, nós já queremos trazer essa belíssima frase, essa bela mensagem que aqui está. A mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida.
Está lá no livro Renúncia, é uma fala do espírito iluminado Alcione, e que foi psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Então vejam a nossa responsabilidade diante do Evangelho. O Evangelho é a mensagem de Jesus, é a mensagem do Cristo, que precisa ser conhecida, porque nós não conhecemos o Evangelho. Achamos que conhecemos. É um livro que você lê, depois já li o Evangelho, dobrou e guardou. E eu sempre trago esse exemplo aqui. Seu Enésio Cerqueira, nosso querido amado, nosso velhinho amado, aqui do Jesus de Nazaré desde sempre. Seu Enésio dizia, eu leio todo o Novo Testamento, quando termina eu volto para o início. Anos da vida dele fazendo isso. Minha mãe, discípula de seu Enésio, aprendeu com ele, fazia a mesma coisa. Lia o Novo Testamento, terminava e voltava para o início. Eu não leio o Novo Testamento diariamente, mas eu leio outros livros, podemos dizer assim, de um porte próximo às mensagens, porque eu estou lendo, por exemplo, atualmente eu estou lendo a biografia de Eurípides Barçanufo, li as mensagens psicografadas por ele, e nós sabemos que Eurípides é um espírito de uma grande hierarquia, e aquilo vai me calando fundo, porque vai trazendo para mim o consolo que está no Evangelho. Mas estou sempre ligada com o Evangelho, porque preciso preparar as palestras, estudar, estar sempre em dia com a sintonia do Cristo, o conhecimento do Cristo, a mensagem do Cristo. E meditando e tirando também minhas dúvidas a respeito das coisas do mundo, da minha vida no Evangelho. Então, que tenhamos essa disposição da leitura do Evangelho, dos livros que fazem suporte a essa mensagem do Evangelho. E aí eu trago para vocês aqui algumas sugestões, porque além do Novo Testamento, eu quero aqui elencar para vocês livros como Boa Nova, de Humberto de Campos, os 4 Evangelhos, de Jean-Baptiste Rustem. Quero também elencar aqui para vocês a série Pão Nosso, que é aquela série do Emmanuel, maravilhosa, Vinha de Luz, Fonte Viva, e temos também o Pão Nosso, e por fim, temos o livro também Caminho, Verdade, Vida e Ceifa de Luz. Fazem assim um pentateuco maravilhoso que Emmanuel vai destrinchando os versículos do Evangelho e também das cartas de Paulo, das cartas apostólicas e alguns trechos do Apocalipse. E temos essa nova coleção lançada pela FEB, nova porque eu digo que é mais recente, né, do que esses outros livros, que são o de Rustem, por exemplo, é do século XIX. Boa Nova, a série Vinha de Luz, vem de lá dos anos 50, do século XX. E essa série, o Evangelho Redivivo, é uma coletânea que foi feita pela FEB a partir de estudos realizados em cima das obras do Evangelho, das obras que têm inspiração no Evangelho, das obras espíritas que tratam da vida de Jesus e que aqui foram lindamente compiladas. Confesso a vocês que sou fã dessa coleção, mas senti falta de Jean-Baptiste Rustem estar incluído, de ser também honrado com a sua presença, porque o trabalho dos 4 Evangelhos é belíssimo e deveria estar na linha de frente também, no mesmo patamar, no mesmo status moral que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Novo Testamento e a série de Emmanuel. Mas, infelizmente, acharam por bem não colocá-lo, mas fica aqui a recomendação dos livros de Rustem. Também para que nós continuemos lendo, estudando, conhecendo, meditando, está aqui essa série maravilhosa da nossa amada professora Amélia Rodrigues, que nos traz aí também o Evangelho para ser meditado, para ser sentido, para ser vivido, que é aquela série em que ela vai trazer para nós pérolas do Evangelho, o essencial, pelos caminhos de Jesus, quando voltar a primavera, a mensagem do amor imortal, trigo de Deus, há flores no caminho, e também até o fim dos tempos, vivendo com Jesus, que é uma coletânea, luz no mundo, primícias do reino. Coisa maravilhosa que a nossa querida Amélia Rodrigues traz para nós. Capas lindas, letras graúdas, leitura acessível, bom de se ler em culto no lar, para que todos, jovens, adultos, possam conhecer o Evangelho, possam conhecer Jesus, se aproximar de Jesus, ter
essa amizade, essa intimidade com Jesus, conhecendo a vida dele amorosamente e também meditar, sentir e poder viver a vida aqui na terra como possível, conforme o exemplo de Jesus. E é a Amélia Rodrigues também que nos alerta na mensagem do amor imortal. Olha lá no slide. Quando ele se apresentava, verdadeiras multidões acorriam ávidas de conhecimentos, a fim de ouvi-lo dissertar sobre os profetas e a lei de maneira inusitada, rica de poesia e beleza, que a todos fascinava. O verbo, ora doce e suave, logo depois enérgico e nobre, penetrava o âmago dos corações e esculpia-se nas mentes que renovavam os conceitos em torno da vida e dos relacionamentos humanos. Está aí a linda mensagem de Amélia Rodrigues nos convidando para essa aproximação amorosa, segura com o Evangelho. E é nesse caminho que nós vamos trazer uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, que aí está, capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, e nós vamos pegar, o capítulo é um pouco extenso, os irmãos e as irmãs poderão verificar, é um dos maiores do Evangelho, mas nós vamos nos deter nesse tópico que é justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, isso tudo para quê? Para entendermos, afinal, por que sofremos? Por que que nós estamos fazendo tudo certo, fazendo o esforço de fazer tudo certo e ainda sofremos? Passamos às vezes por injustiças, passamos por dores e que nós nos perguntamos, meu Deus, eu acho que isso aqui é imerecido. Que injustiça é essa que eu estou passando? E não é bem assim, né, irmãos? Vamos ver um pouquinho? Então, vamos começar aqui com a mensagem do Cristo, as bem-aventuranças. Bem-aventurados que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Está lá em Mateus 5, capítulos 4, 6 e 10. E continua. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Lucas 6, 20 e 21. E lá ele conclui, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec anotando o trecho de Lucas 6, 24 e 25, dizendo: mas ai de vós ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e a chorar. Quando a gente lê isso, a gente se assusta, porque a gente pensa assim, meu Deus, que tom ameaçador é esse? Foi Jesus mesmo que falou isso? Será que Jesus, todo amor, toda candura, pregando o amor ao próximo, ia dizer para nós, ai de vós? Ah, se vocês agora estão passando por abundância, cuidado, porque lá na frente vocês vão ter escassez. Esse é Jesus mesmo? Meu Deus, isso aqui não está falseado, isso aqui não é evangelho falso, não? Não, irmãos, isso aqui é o evangelho verdadeiro, porque Jesus não fala da vida presente. Jesus está falando para a eternidade. Nós temos a mania de focar tudo no agora, no presente. Só tem uma vida, essa é a minha única oportunidade. Viva agora e seja feliz. Isso é visão materialista. Respeitamos nossos irmãos na forma de pensar, não vamos rivalizar com ninguém, cada um pensa como quer, mas nós estamos aqui num canal espírita, numa fala espírita, dirigido para um público espírita ou simpatizante do espiritismo. Então, é nosso dever trazer a mensagem espírita. Então, na mensagem espírita, é a mensagem reencarnacionista. Não se pode falar em dores, em aflições, em riqueza, abundância, saúde, doença. Não podemos falar em desespero, alegrias, desigualdades, se nós não colocarmos reencarnação. Porque se nós não tivermos justiça nas aflições, se nós não tivermos uma lei de Deus que a tudo preside e que dá àquele conforme a sua sementeira, então quem planta trigo vai colher trigo, quem planta uva vai colher uva, quem planta espinheiro vai colher espinheiro, se você não tiver a reencarnação. Porque senão é o quê? O indivíduo vem para esse mundo, como se diz aqui na Bahia, apronta poucas e boas e depois sai impune, morre e está tudo bem? Que justiça é essa?
nossos irmãos que creem na unicidade da existência vão dizer: ah, mas vai para o inferno. Nós não acreditamos neste inferno de penas eternas. Então, o que é que nós percebemos aqui nessa mensagem do Cristo? Que ele está falando para as vidas sucessivas, para o espírito em evolução. Então, se agora você ri, amanhã você vai chorar. E por que ele fala no rir? É porque Jesus é triste, quer ver pessoas tristes? Jesus gosta daquele clima todo muito lúgubre, muito triste? Não! Ele está falando aqui das pessoas que vivem o quê? A vida como se nada tivesse acontecido, como se não houvesse amanhã, como se diz, como se não tivesse responsabilidade. Ah, eu levo uma vida de tranquilidade, eu não preciso me preocupar com nada, eu tenho um bom salário, eu tenho saúde, o que é que me falta? Estou bem, vamos levar a vida, deixa a vida me levar. E Jesus está chamando a atenção, dizendo: cuidado, responsabilidade. Vida é sinônimo de responsabilidade também, entre outros sinônimos que vida possui. Então, ai de vós que vive aí na abundância, sem se dar conta de que existem irmãos que estão passando necessidade, sem se preocupar com o mundo, sem se preocupar em ser útil, em deixar um rastro de felicidade por onde você passa. Lá na frente, a vida vai te chamar a atenção. E é nesse caminho do Cristo que nós vamos chamar a atenção para os irmãos, exatamente para esse aspecto. O que significa aflição? O que significa todo esse processo que Jesus chama a atenção de bem-aventurados aflitos? Porque não é só para o agora, é para todo um processo. A situação começa com um deslize, com uma dificuldade, com um problema, e lá vai, até que aquilo se resolva. Então é processual. A aflição, da mesma forma que a felicidade, vão acontecendo por processos. E aqui eu chamo os irmãos e as irmãs a atenção para esse slide, quando nós vamos fazer aqui uma definição. Aflição é um sentimento de agonia, de sofrimento intenso, preocupação ou desassossego por alguma causa ou coisa em que vá afetar a vida direta ou indiretamente. Angústia, aquela sensação que diz assim: eu estou aqui angustiado. E inclusive quando a gente fala isso, geralmente coloca a mão no peito, exatamente porque afeta, né, o chakra cardíaco. Ai, eu estou numa angústia. Por quê? Sentimento de agonia, sofrimento intenso, preocupação. Então isso traz angústia. É a aflição. Uma segunda opção que nós vamos ter aqui é a aflição ainda como sensação de que algo não está certo, ou de que alguma coisa errada ou traumática possa acontecer, que é aquele sentimento de insegurança espiritual, que é aquela coisa de você chegar e dizer assim: meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Tá tudo certo, eu fiz tudo direitinho, arrumei aqui as coisas, mas eu estou sentindo assim uma sensação de que vai acontecer alguma coisa, eu estou um pouco aflita com isso. Geralmente as pessoas de bom senso, amorosos, amigos, chegam e dizem: não, deixa isso para lá, pode ser uma vaga impressão, não é porque você viu na televisão aquele acidente, às vezes passam notícias, né? Você viu alguma coisa ali que lhe impressionou? Não é isso não, é alguma coisa assim que eu estou pressentindo. Então, isso também faz parte do contexto aflição. Então, vejam lá, sensação de que algo não está certo. Estão vendo aí no slide? Alguma coisa errada ou traumática possa acontecer. O que significa isso, irmãos? É como se fosse a luzinha da consciência piscando, uma insegurança espiritual. Isso aqui pode ser interpretado da seguinte forma: através da nossa premonição, através da nossa clarividência, as mediunidades que nós temos, já sentindo que alguma coisa está para acontecer conosco, com um parente, um ente querido, um familiar, ou com o mundo. Eu me lembro que durante um desastre que aconteceu alguns anos atrás, que foi uma queda de um avião, algumas pessoas se reportaram, inclusive em redes sociais, falando assim de sentimentos de angústia, e aí quando veio o acidente aéreo, né, aqui no Brasil. Então isso mostra aquela, digamos, aquela percepção que gerou aquela comoção social. Então as pessoas antecipadamente sentiam aquela angústia.
E de uma outra forma também significa o seguinte, nós temos vidas passadas, né? Então, muitas vezes, em situações traumáticas de vidas passadas, que nós compartilhamos, vivemos de alguma forma, e que nessa vida, algum fato ou situação muito semelhante se repete, ou então nós estamos vivendo a vibração daquele momento exatamente naquela idade cronológica. Vou explicar melhor. Suponhamos, né, vou colocar aqui uma hipótese para vocês, de que em vidas passadas minhas, de 200 anos atrás, uma filha minha se matou. Então, vamos supor, a menina tinha 20 anos e eu tinha 40. E aquilo foi um trauma, né? O suicídio, aquela angústia, enfim, né? Tudo aquilo que não é fácil. E agora, volto nessa vida, regenerada, já com outro patamar, já com a consolação. Muitas vezes aquela filha retorna, ou então não retorna. Mas quando vai se aproximando dos meus 40 anos, eu começo a sentir aquela angústia. E aí eu fico, meu Deus, por que isso? Tá tudo direitinho, eu tô passando por problema, sempre tem um boleto, né, atrasado, uma coisinha e tal, mas não é nada demais. E por que eu tô sentindo essa angústia? Então aquela angústia é o quê? A ressonância daquele fato traumático que aconteceu 200 anos, 100, 400 anos atrás, e que ainda está no meu campo, e quando eu estou me aproximando mais ou menos daquele período, aquilo retorna. Então, muitas vezes, passado aquele período, a pessoa diz assim, eu me lembro que há 2 anos atrás eu passei um período meio chato, pensei até assim que eu estava meio deprimido, fui procurar o médico, mas não teve assim nada demais não, não sei que angústia foi aquela. Às vezes é isso. Aquela situação que está ali, ó, ressoando no seu campo. Eu coloquei aqui esse exemplo para vocês entenderem assim, de uma forma, digamos, mais drástica, mas existem outros exemplos que talvez você mesmo, que está aí me ouvindo, possa dizer assim, realmente eu passo as situações como essa, mas não é propriamente uma depressão. É aquele sentimento mesmo de angústia, de uma inquietação, de uma insegurança espiritual, como está aqui colocado. Então você diz assim, meu Deus, por que eu estou sofrendo se não está acontecendo nada? Mas é porque você está recebendo uma ressonância de vidas passadas, de fatos passados e que estão no seu campo. Então você pergunta, e o que fazer numa situação dessa? Então, se você tem essa noção espírita, espiritualista, é você cada vez mais se devotar no sentido de um autoconhecimento e fortalecer seu campo. De cada vez mais você buscar forças, de estar cada vez mais preparado para as situações da vida. E aquelas energias que estão no seu campo não estão ali por acaso. Então é sinal de que aquilo reverberou durante muito tempo e você ainda recebe, digamos, né, esse rescaldo. Então você não vai ficar boiando nesse rescaldo, naquela de, oh meu Deus, por que eu estou assim, por que eu estou sofrendo? Mas como diz o Maurício Crispim, é surfar nessa onda. Por que eu estou sentindo essa angústia? Eu não estou tendo problemas, eu não estou tendo nenhum tipo de dificuldade nesse momento, as dificuldades naturais da vida. Então eu vou aproveitar esse momento para fazer uma autoanálise, para fazer uma busca interior, para buscar um aprofundamento espiritual, muitas vezes buscar até uma prática do tipo fazer mais meditação, buscar mais leituras, procurar me aproximar de grupos de assistência, grupos de trabalhos humanitários, focar mais na dor do meu semelhante para seguir em frente. E aí, o que lhe parece isso, meu irmão? Dá para entender agora? Por que aquele sofrimento que não tem uma causa aparente ainda permanece no seu campo? Então, espero ter lhe ajudado de alguma forma com esse primeiro olhar aqui sobre por que sofremos. Vamos continuar agora vendo outras causas de sofrimentos. Então, vamos colocar aqui algumas imagens. Muito bem, tem aqui algumas pessoas, eu peço licença a vocês, as imagens foram obtidas da internet. Eu não estou aqui querendo enfocar exatamente a pessoa, mas é apenas como um exemplo e peço a vocês que caridosamente acolham isso aqui apenas com aquele olhar de dizer assim, não foi utilizado didaticamente, sem querer estigmatizar nem expor ninguém. Então nós vemos aí os quadros dolorosos da guerra. Muitos de nós não estamos envolvidas diretamente nesse conflito horrível, nesses conflitos, né? A ONU relaciona
vários focos de conflito no mundo, mas ela fala de 5 grandes conflitos que nós estamos vivendo agora no mundo, né? Conflito terrível no Congo, situações assim de estupro de crianças na África, região do Sudão, o Haiti passando por situação humanitária absurda, a Síria, a ONU gritando, dizendo não tem recurso financeiro para manter as ações humanitárias este ano na Síria. Eles precisavam de algo assim em torno de 6 milhões de dólares e só conseguiram 1,4 milhões de dólares para manter algumas frentes. Imaginem vocês. Temos ainda as questões da Ucrânia. Essa semana, vocês viram, né? Uma espécie de um drone explodiu próximo a um dos reatores nucleares. Meu Deus, que mente é essa que quer explodir um reator nuclear, provocar uma nova catástrofe no nosso planeta já tão agredido? É muita oração, né, que a gente precisa para esses irmãos. E temos o conflito da Palestina, que esse nos angustia também, envolvendo já uma história que podemos dizer, perdeu-se na noite dos tempos esse conflito. Enfim, e nós estamos aqui no planeta Terra e sofrendo as vibrações desses conflitos. Então é impossível uma pessoa chegar e dizer, eu sou feliz, eu estou bem, vivo aqui, é a minha felicidade, faço o que eu quero, sem olhar para uma situação dessa. Não é possível. É falta de sensibilidade demais. Claro que não é para também você ficar em lágrimas o tempo inteiro. Por quê? Porque o mundo precisa das vibrações de felicidade. Exatamente para quê? Para neutralizar esses campos de dor e de sofrimento que nós temos aqui no planeta. Então, muitas vezes você sofre na distância de ver crianças palestinas sendo mortas, crianças sendo violentadas, passando por assédio sexual terrível em países africanos em conflito. Mas você vai ficar como? Chorando em cima de uma cama, esse mundo não presta, eu quero morrer. Não, também é um momento de proatividade. E se você disser, eu não posso ir lá, eu não posso ajudar, eu não posso dar uma ajuda financeira, muitos de nós não podemos ir lá então, meu Deus, só para quem realmente é treinado, para pessoas que têm realmente essa aproximação. Mas você pode orar, você pode vibrar, você pode incluir essas pessoas nas suas vibrações. E isso, gente, é tudo. Porque a prece, a oração verdadeira, move o mundo. Faz com que determinadas situações mudem. Então, orar para estes dirigentes, para esses presidentes, para esses homens que estão no comando dos cargos de comando do planeta Terra, isso é fundamental, independente de ideologia. Vamos parar com isso, ficar só focado ali na ideologia, no partidarismo, isso é coisa pequena. Então vamos para essa situação de proatividade, isso é importante. Uma outra situação que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, né? Eu coloquei aqui essa imagem, porque ela é muito conhecida, a filha do Gilberto Gil, a Preta Gil. Então você olha ali e você diz assim, uma moça jovem e um problema desse tão sério, meu Deus do céu, por que será? Tem uma causa, ali tem uma razão de ser. E vocês vejam que o caso dela, como ela é uma artista, estourou nas redes sociais, foi para as redes, todo mundo vendo, né, ela fazendo reels, fazendo lives, e inclusive postando pequenos vídeos e trazendo a realidade de uma pessoa com câncer e as angústias. E por outro lado, que coisa triste, os comentários. Eu não sou nenhuma fiscal aqui de rede social, eu não estou aqui para criticar a posição de ninguém. Mas o que a gente precisa focar é o seguinte, algum de nós aqui está imunizado do sofrimento? Tem alguém aqui nesse planeta Terra que esteja livre de passar por uma situação dessa? Não é possível. É inadmissível nós olharmos uma pessoa, vamos colocar uma irmã Preta Gil, passando pelos processos que está passando e vemos pessoas dizendo assim, ela está passando por isso porque ela nunca aceitou Jesus Cristo. Que é isso, meus irmãos? Que tipo de comentário é esse? Ou então pessoas que colocam coisas do tipo, ela
está se queixando do quê? Ela está no Sírio Libanês, queria ver se ela estivesse no SUS. Pelo amor de Deus, que falta de compaixão é essa? Que falta de um olhar, de sensibilidade é essa? E depois essas mesmas pessoas, não estou dizendo que são essas pessoas especificamente, mas pessoas que emitem esse tipo de pensamento, estão lá lendo Evangelho, Bíblia, pregando sobre Jesus. E quando acontece alguma coisa com eles, assim, mas por quê? O que é isso, meu Deus? Que tipo de vibração é essa que emitimos para um irmão nosso, para uma irmã? Uma irmã? Meu Deus do céu, isso é muita falta de senso, de não se perceber que todos nós somos vulneráveis. O nosso passado, vidas que nós tivemos, coisas absurdas, sementes horríveis que nós já plantamos e que nós vamos receber de volta. Sim, vamos receber de volta, porque ninguém nesse planeta aqui está imune a ter uma doença grave, a ter um processo doloroso em cima de uma cama e ficarmos sem assistência da família, assistência médica, às vezes até por falta de dinheiro, às vezes porque a família precisa trabalhar. Meu Deus, que situação é essa? E depois ficarmos perguntando, estou aqui sofrendo por quê? Tem uma razão de ser. Então termos respeito pela dor do próximo, olharmos com compaixão, olharmos assim, é minha irmã, é meu irmão que está ali, que está sofrendo. Oh, meus irmãos, a gente só sabe, a gente só chora, só valoriza, quando é aqui. Por quê? Egoísmo. Só pensamos em nós. O outro, problema. Por que sofremos? Oh, Jesus bem sabe por quê. Vamos lá para uma outra situação. A fome. Estamos vivendo um momento em que os preços dos alimentos dispararam. Muita gente se queixando, falta disso, falta de dinheiro, não tem condição. Eu vejo aqui mensalmente a campanha que a direção dessa casa aqui faz para manter a cesta básica naquele padrão. Alimentos proteicos, incluir sempre o leite, a importância de termos alimentos que são, digamos, culturalmente mais cobiçados, aceitos com muita alegria, como é, por exemplo, o óleo de soja, como é o café. São alimentos que são muito assim queridos pelos assistidos. E aí nós perguntamos, para algumas pessoas, e aí, qual é a contribuição? E aí, é possível você doar? Como é que nós vamos manter esse padrão? Então, a direção daqui da casa, mandando sempre os e-mails, redes sociais, convida aos nossos parceiros, colaboradores, alguns nem são espíritas, simpatizantes, a trazerem suas colaborações e, graças a Deus, são sempre distribuídas essas cestas. Mas, infelizmente, me perdoe eu estar sempre focando, mas o tema é esse, porque sofremos. A gente precisa entender quem somos nós. Irmãos e irmãs que dizem, mas essas pessoas não recebem Bolsa Família? Mas essas pessoas não têm Bolsa Escola? Não têm ajuda do governo? Ainda precisa de cesta básica? Irmãos, irmãs, aqui é um centro espírita. Isso aqui não é um palanque político. Nós fazemos, sob as ordens de Jesus, o trabalho de amor e de fraternidade. Nós fazemos sob o comando do nosso excelso Redentor, Jesus de Nazaré. Um trabalho que começa primeiro em nós, em nossa reforma íntima, em nossa humildade, pessoal, desenvolvimento de humildade para pedir, para fazer todo aquele esforço de acolher os irmãos, de trazermos a cesta básica organizado direitinho, para que todos recebam. Isso aqui não é política. Política é outra coisa. O governo, ele faz o quê? Ele trabalha em cima de programas governamentais, programas inclusive internacionais, manter a justiça social, diminuição das desigualdades dentro dos patamares que são estudados. No nosso caso aqui, nós trabalhamos as nossas questões morais, o desapego, a falta de amor ao próximo, que é necessário trabalhar essa falta de sensibilidade pela dor do outro.
trabalharmos o olhar, o outro, analfabeto, pé no chão, que chega aqui nessa casa para buscar o seu farnel, muitas vezes não tomou banho, não escovou o dente. Muitos até usam bebida alcoólica e vêm para cá e são acolhidos com o mesmo amor. As crianças que chegam, muitas famintas, nem café da manhã tomaram, e já chegam atrás dos nossos companheiros, atrás de Beto. E aí, tio, tem um biscoito, tem um café, tem um suco? É isso, meus irmãos, a nossa realidade. É isso. E aí nós pensamos, né? O que é que nós estamos fazendo realmente? Queremos fazer justiça social no modelo do governo, que é louvável e é obrigação do governo fazer, independente de bandeiras políticas. Mas o nosso caso aqui, de trazermos essa nossa amorosidade, essa nossa disposição para o trabalho. Ah, você é doutor? Lá no seu trabalho. Ah, você é doutora? Lá na sua universidade. Aqui, pega a vassoura, pega o pano de chão. Cadê esse momento? Cadê essa disponibilidade? Não são todos, não. E eu falo isso porque eu estou falando da minha casa, da minha família Jesus de Nazaré. Hoje eu cheguei aqui, tive a honra de ver que aquilo para mim é um exemplo. A nossa presidente lavando os banheiros, pano de chão, vassoura, pegando papel higiênico sujo, juntando tudo para jogar no lixo, dando a destinação correta, dando o exemplo. Mas tem companheiros nossos aqui, companheiras, que nunca pegaram uma vassoura. Entra e sai da casa e ainda chega assim, cadê? O ar-condicionado está ligado? Cadê? Ah, mas esse ar-condicionado está embaixo. Cadê a luz? Por que a lâmpada queimada? Não toma providência, não? Temos. E eu falo aqui olhando nos olhos. Nossos companheiros, meu irmão, minha irmã. E aí, meus irmãos? E depois, por que eu sofro? É a vida lhe despertando. É a vida lhe acordando. E também colocamos as últimas questões que nós estamos vivendo. A questão climática. Isso é importantíssimo. Nós estamos, este mês de fevereiro, com previsão de sensação térmica de 73 graus para o sudeste brasileiro. É brincadeira uma coisa dessa? Eu paro assim, meu Deus, 73 graus. A Universidade de São Paulo, os observatórios climatologistas emitiram notas dizendo é incompatível com a vida. Por quê? Essa catástrofe climática, eu pergunto para vocês, é castigo de Deus? É Deus que está, digamos, jogando dados, parafraseando aqui Einstein com a gente? Fazendo um teste? Não. Nossa participação é imensa. Os dados que a ciência produziu, ciência que é de Deus, a concessão divina, negligenciados. Agora estamos passando aí por esgotamentos de recursos naturais, rios que estão secando, escassez de chuva, chuva ácida e agora essa sensação térmica. Meus irmãos, o que é que nós estamos fazendo? A quantidade de lixo que nós produzimos, o nosso consumismo. E aí depois ficamos nessa. Como é que nós estamos aqui na Terra com esse sofrimento, com esse horror? Meu Deus, o que é que vai ser de nós? Contribuímos para isso. São sementeiras nossas que nós plantamos. Então a questão climática não é Deus castigando ninguém. Não é o tempo que está louco, como muita gente fala. Mas o tempo está maluco. Meu Deus, o que é que está acontecendo com a natureza? Está tudo de perna para o ar. Mudou tudo. Porque nós agredimos a natureza, nós somos muito impiedosos, nós somos cruéis. Então, desde um papelzinho de bala que você joga no chão, até o uso descontrolado de água potável para lavar passeio da casa, para fazer rega de planta, para lavar carro. Gente, reaproveitamento da água, são poucas pessoas, captação de água de chuva, pouca gente faz isso. Não, deixa aí para pagar a conta de água, eu pago a conta. E de onde é que vem essa água, meu Deus do céu? Gente, nós somos espíritas, nós temos um compromisso com esse planeta, nós temos compromisso com a vida. E não é possível a gente continuar desse jeito e depois ficar, meu Deus, por que a gente está passando por isso? Olha a situação, é isso mesmo, sementeiras, plantamos isso aí.
que estas reflexões possam reverberar em nossos corações. E vamos seguindo aqui. O que é que acontece diante disso tudo? Os problemas de vidas passadas que retornam, os nossos atos da vida presente, como vai dizer o capítulo, justiça nas aflições, causas atuais dos sofrimentos, angústias, dores, problemas, o corpo começa a doer, porque o indivíduo vai somatizando. É uma dor no ombro que não passa, é uma dor de cabeça que não tem medicamento que passe, angústias, problemas familiares se avolumando, problemas financeiros, problemas emocionais, ainda vem o calor, ainda vem o desemprego, ainda vem não sei o que, enfim, os problemas se avolumando. A pessoa não tem paz, a pessoa não tem felicidade. Infelizmente, nós mesmas plantamos isso tudo e agora estamos nessa colheita. Então as nossas dores não são por acaso. E aí, quando chegamos naquele fundo do poço, em prantos, colocamos as mãos. Ô Jesus, por que eu sofro tanto? Ô Jesus, por que eu estou passando por isso? Olhem bem para essa imagem. E Jesus, o Consolador, achei essa imagem linda porque o ator ali, ele coloca a mão no ombro e olha nos olhos como quem diz, ô meu filho, que poderia ser eu ali sentado, ô Jesus, por que eu sofro tanto? E Jesus chega a dizer, ô Suzy, você mesma, minha filha, planta as suas dores. Mas Senhor, eu não jogo bomba na Palestina. Ô Senhor, eu não contribuo para o aquecimento global. Ô Senhor, eu não faço nada no sentido de perseguir as crianças. Ô Senhor, eu também não faço nada em termos de estar, digamos, agredindo pessoas em redes sociais. Eu posso não estar fazendo isso diretamente, mas indiretamente estou. Porque a espiritualidade nos avisa, um lar em guerra é guerra no planeta. Um ventre materno que faz aborto é um ventre de guerra. Uma pessoa que xinga outro, que tem um momento de intolerância, de agressividade no trânsito, ele está ali desferindo dardos violentos que vão provocar uma onda, uma ressonância de guerras, de angústias, de sofrimentos, e que aquilo retorna para o indivíduo. Então, é Jesus chamando a atenção nossa para esse nosso procedimento, para esse nosso comportamento, e aí ele vai nos dizer lá em João 16, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus venceu no sentido de que ele fez a entrega total do seu ser na forma de amor para todos nós. E nós não queremos isso. Dificuldade do amor da família, dificuldade no trabalho, dificuldade no trânsito, dificuldade na fila do supermercado, dificuldades em todos os lugares. Achamos que somente nós é que estamos certos, o mundo é que é injusto, o mundo é que está vindo contra nós estamos fazendo tudo certo e infelizmente a vida está nos cobrando mais. Por quê? Porque no local onde nós estamos, no momento em que nós estamos, na situação em que nós estamos, nós somos pessoas realmente em dificuldade. Pessoas que estão passando por um momento em que já poderíamos ter assimilado o Evangelho. Já poderíamos ter dado um passo a mais. Mas a dificuldade, como diria a Dona Deja, viu? Os pés de chumbo dificultam esse passo a mais para frente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que esse ano 2025 possibilite para todos nós uma nova jornada, uma jornada de entrega. E aí eu trago essa imagem aqui para os irmãos e para as irmãs, de que nós possamos doar mais, que essa plantinha aqui, que é muito símbolo aqui desse núcleo de produção audiovisual Clara de Assis, e que com ela, com a nossa mentora querida Clara, nós possamos, aqui através dessas lentes, através da internet,
através de todo esse arsenal tecnológico maravilhoso que Deus possibilitou que viesse à Terra. Aqui pelo canal do YouTube da Associação Espírita de Jesus Nazaré, nós possamos entregar cada vez mais conteúdos que tragam esse nosso engrandecimento, essa nossa caminhada para a vida de forma consciente, responsável e entendendo definitivamente que sofremos por conta de nós próprios, das nossas sementeiras livres e de nossas colheitas obrigatórias, totalmente obrigatórias. Que a nossa querida Clara de Assis esteja presente aqui ao longo desse 2025 e que tenhamos conteúdos lindos na forma dessas plantinhas que cresçam em nossos corações e floresçam com muita força, para que possamos caminhar melhor e mais convictos rumo ao Pai e sem nos queixarmos tanto. Que Jesus nos abençoe, que Ele esteja conosco, hoje e sempre, e aguardem outros e outros momentos que estaremos aqui juntos, trazendo alguma mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Muita paz, irmãos, muita paz, irmãs.